As polêmicas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos no comércio internacional. Mais de 50 países já entraram em contato com a Casa Branca para negociar e fazer acordo de livre comércio. Quer saber os detalhes? Então fique ligado e assista até o final. Fala, meu querido ouvinte do Outcast. Aqui é o Léo Pizarro, fundador da OutSystem e host desse podcast. Para você que não me conhece, você pode acessar leopizarro.com.br e conhecer um pouquinho sobre a minha jornada empreendedora. Fala pessoal, André Tenório, co-host aqui do canal. E para você que não me conhece, quiser me conhecer mais, tem o link na descrição do meu canal no YouTube Geopolítica Sem Filtros e o link do meu Substack também. Muito bem, Andrezito. E hoje nós vamos falar sobre o tarifaço do Isso Trump. aí, né, cara? Vamos ver o que está acontecendo. Tá em alta, né? Tá em alta. Vamos ver o que está acontecendo aí na geopolítica mundial, né? O que o Donald Trump está fazendo com o mundo e ver o que vai sobrar pra gente, né? Bom, mas antes disso, vamos para os recados paroquiais, os recados né? paroquiais, que nada mais são do que os nossos patrocinadores, que primeiramente é a OutSystem, uma assessoria de marketing completíssima para você que trabalha principalmente aí com a empresa de serviço, tá? A OutSystem tem uma metodologia comprovada com várias empresas que já trabalharam com a gente e nós aplicamos um método fora da caixa, onde fazemos tudo para o seu negócio crescer nas redes sociais, crescer uma presença digital e vender mais, tá bom? Então o link para uma sessão estratégica comigo ou com alguém da equipe da OutSystem está na descrição desse episódio. E o nosso segundo patrocinador é a Designer Pro. A Designer Pro, que é uma plataforma de design por assinatura. Para você que precisa de artes constantemente, precisa de vídeos constantemente, você tem que conhecer a Designer Pro, que é uma solução perfeita aí para solucionar toda a sua dor criativa. Então também o link vai estar na descrição desse episódio e bora pro assunto. Bora lá, né? Bora lá. Andrezito, o que você já tá dando risada, Lá vem, cara? né? Lá vem. Aqui, ó, já vou adiantar pra galera. Aqui já tem dois lados. Primeiramente, o fanboy do Donald Trump. E segundamente... O fanboy do Donald Trump. Agora que o cara anotou, né? E segundamente, eu que já tô mais crítico com essas posições dele. Sim. Eu estava crítico também, mas eu vou explicar meu ponto, porque que eu mudei de opinião. Tá, beleza. Então, primeiramente, explica aí o que ele fez e o que tá acontecendo. Cara, na real, as tarifas não são nada de novo, né? Inclusive, o meu TCC foi sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China, no qual você estava presente também, Sim. né? E naquela época, em 2019, já ocorria tarifas dos Estados Unidos sobre a China. A diferença é que agora ele resolveu aplicar em mais de 50 países, né? Inclusive, cara, se você chegou a perceber, tem país na lista, naquela tabela lá, de vários países, né? Tem, inclusive, ilhas que não são habitadas. Eu ouvi falar disso. É, isso aí. Mas daí a mídia já traz como, nossa, um erro e tal. Não, mas é porque, tipo, as ilhas pertenciam à Austrália, que eram duas ilhas. Se eu não me engano, era a McCarthy e a... Me fugiu outro nome da ilha. Mas são pertencentes à Austrália. Uhum. Então, teoricamente, elas acabaram sendo tarifadas junto, entendeu? Entendi. Mas ok, destrincha o que foi esse tarifaço. Então, por que ele fez isso? Como eu estava falando, não foi nada de novo, né? Já vim em 2019, com o primeiro mandato dele. A diferença é que agora foi para mais países. E por que ele fez isso? Lembra que nós falamos aqui várias vezes, até quando nós tivemos a cobertura das eleições americanas, falamos durante todo o período da eleição eleitoral dos Estados Unidos entre Trump e Biden, que o Trump iria começar uma nova guerra comercial, né? Uhum. Nós falamos isso aqui, fizemos Sim. análise sobre isso. E após a eleição dele, ele falou no seu discurso, até no dia que a gente fez o podcast sobre a posse dele, eu falei aqui, e até tu reproduziu também, o que era? O Trump ia pegar uma planilha de Excel, literalmente, e ver qual o país que ele tá, os Estados Unidos está no vermelho. Uhum. E ele fazia aquele país está no verde, ou então no... Tipo assim, tá me tarifando 10%, como ele falou já do Brasil. O Brasil impõe tarifas injustas, então a gente vai fazer uma política recíproca de tarifas. E foi o que ele fez. Pegou todos os países, elencou todos os países na qual os Estados Unidos têm déficit comercial, né? E praticamente só repeliu as tarifas no qual os Estados Unidos já vinha sofrendo. Sim. Foi essa política dele agora, que Entendi. ele fez. A gente, que nem você falou, a gente já imaginava que isso ia acontecer, a Sim. gente já viu do último mandato dele que ele entrava nessa guerra comercial e a gente sabia que ele ia vir mais forte dessa vez. Uhum. Só que, na minha opinião, a gente não imaginava que ia ser tão agressivo.
Em relação ao Brasil, até tu comentou comigo em off, né? Que foi tranquilo. Foi tranquilo porque nós esperávamos muito mais. Uhum. Até, inclusive, a política do governo, o ministro da Comunicação, internamente saiu dos bastidores do governo de que o governo brasileiro ficou feliz, que foi apenas 10%. Porque se fosse 50% não ia ter o que fazer também. A gente ia falar... Toque. O Brasil, que no Congresso, foi aprovado, inclusive, por políticos, deputados, senadores do PL, da direita mesmo, e de outros partidos de direita, de que se os Estados Unidos, da bancada do agro, como dizem, né? Se os Estados Unidos tarifasse o Brasil uma porcentagem maior, tá, antes do anúncio dele, teria aval da política interna brasileira do governo de fazer uma tarifa recíproca. Ou seja, se fosse 20%, o Brasil iria tarifar em 20% também. Entendi. Então, eu sou um pouco crítico a isso porque eu achei ele muito agressivo nessa abordagem dele. Por quê? Não sei se você viu, rolou um vídeo do Ronald Reagan falando sobre as tarifas. Sim. O contexto sobre esse vídeo explica a posição do que eu não sei se foi Reagan, o mesmo vídeo que tu... Que é ele falando das tarifas e ele falando que é uma boa... funciona a curto prazo, mas a longo prazo não funciona. Sim. Em relação a esse vídeo do Reagan, eu assisti o filme dele na Amazon. Não sei se você chegou a ver. Tem um filme do Reagan na Amazon que é muito interessante, que mostra todos os bastidores da política do Reagan. Inclusive, eu li o livro também, eu tenho um livro do Reagan, né? O Reagan foi um político conservador, mas na economia ele foi libertário. Tu pensa, o libertário, tipo, quase um anarquista, enfim, não. É que nos Estados Unidos o libertário é como se fosse o liberal econômico aqui. Lá o liberal tem outro sentido. Lá o liberal é esquerdista, que são os democratas. Uhum. Então os libertários lá são os liberais aqui. Entendi. Entendeu? Então o Reagan foi um político conservador e liberal na economia. E foi na mesma época que ele era presidente dos Estados Unidos, tinha a Margaret Thatcher no Reino Unido, que também era dama de ferro, que era conservadora e liberal. Essa época foi onde foi criado o Acordo de Bretton Woods, que era a questão do livre comércio, que para um país prosperar teria que seguir essas políticas liberais, redução de impostos, redução da tarifa do comércio internacional, enfim. Eu vi esse vídeo do Reagan e entendo muita gente também no Twitter fez muito alvoroço criticando o Trump, falando onde já se viu um republicano, não está seguindo os padrões do Reagan e tal. Enfim, só que temos que ver que os tempos são outros. Então, a questão da economia, o Reagan vivia um contexto de Guerra Fria. Uhum. Ele, ao mesmo tempo, reduzia os impostos americanos e era a favor do livre comércio, mas também porque tinha um inimigo que era gigante, que era a União Soviética. Então, não teria como tarifar ou ser protecionista em relação aos outros países ocidentais, porque senão os países ocidentais iriam migrar para a União Soviética. O contexto econômico hoje, o que é? Cara, eu vejo que tem muito dinheiro que é alocado em coisas que são imateriais. Por exemplo, essa é a minha opinião, tá? Bitcoin é uma coisa que é... Não, o cara vai começar. Não, mas vou concordar comigo, que é uma questão imaterial. Sim. Entendeu? Não está circulando na economia. Bitcoin é uma dessas, mas beleza, você quer ter uma reserva de valor? Tranquilo, utiliza o Bitcoin. Realmente demos dicas, inclusive, que é muito bem válido isso. Mas são coisas imateriais e que não tem liquidação, assim, digamos. Por exemplo, eu vi uma matéria hoje que os brasileiros gastam mensalmente 13 bilhões de reais apostando em bet. Sim, é maior que a Bolsa de Valores. É um dinheiro que não... Por mês. 13 bilhões ao mês. Então, não é um dinheiro que você vai gastar no mercado para poder se fazer circular, entendeu? E eu vejo que a economia hoje está nesse sentido. Mas, por trás das tarifas, e aí que está o ponto-chave, tá? Por trás das tarifas está o quê? O Trump não é a favor do protecionismo. Muita gente fala, não, que vai aumentar o custo para o americano. Sim, vai aumentar. Ele quer fazer a indústria nacional, enfim, incentivar a indústria nacional, o americano comprar no que é fabricado na América, enfim, também. Só que, como eu falei, ele vê a economia como planilha de Excel. Então ele viu, tem que ter déficit, então vou tarifar igual.
A menos, aí, tipo, no caso, em relação à China, não. A China não, porque já é uma questão de guerra comercial mesmo com a China. Tanto é que hoje foi aumentado para 50% as tarifas sobre a China. Porém, o que ele quer fazer? Com que esses países forcem a aceitar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Mais de 50 países já entraram em contato com o governo americano para fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. O Trump quer fazer relações bilaterais. Cara, e se ele conseguir fazer com que mais de 50 países assinem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, ele vai ter feito mais do que a OMC já fez até hoje. Porque a OMC não serve para nada. Tá. Tu se alongou muito aí, se empolgou, Sim. tá? Mas por que eu puxei aquele do Ronald Reagan, né? Eu falo que eu sou meio crítico a essa posição dele, mas eu entendo o que você está falando, né? De forçar esse acordo bilateral. Mas o que acontece na minha visão, né? Ele forçando essas tarifas e ainda jogando, tipo assim, para cima, para todo mundo ao mesmo tempo, não cria, tipo, um sentimento de revolta nessas nações? A curto prazo, sim. Sim. E por isso que eu falo do vídeo do Ronald Reagan. Ele fala que a curto prazo é bom e a longo prazo é ruim. Se no curto prazo já tá ruim, imagina no longo prazo, entendeu? Mas aqui tá sendo invertida a lógica. Será? Como eu falei, se ele fechar acordo de livre comércio com os países que vão ceder, Vai ser bom. vai ser bom. Só que essa revolta dos países pode acabar eles ou se alinhando com, vamos dizer, um inimigo, que seria a China, ou eles boicotando o produto dos Estados Unidos, que nem está acontecendo no Canadá. Os canadenses estão boicotando produtos dos Estados Unidos e acabar sendo independente. Falar, cara, beleza, pode taxar quando quiser, a gente vai fazer, e desenvolver nossa indústria aqui. Não, mas com o Canadá, uma questão de uma revolta da população, porque desde quando ele assumiu, ele falou que o Canadá tinha que ser um estado, Sim, então sim. já é um contexto mais longo, assim, essa relação. Só que com o primeiro-ministro trabalhista, que não é nem conservador de direita, é um primeiro-ministro trabalhista que substituiu o Justin Trudeau, né? Havia criticado o Trump várias vezes, enfim, até ter uma ligação, se eu não me engano, acho que foi semana passada, um conversou com o outro, faz uma ligação e já foi cerrado os ânimos. Concordaram com os termos, enfim, estão negociando internamente, tá? Sim, a curto prazo vai ter essa questão porque a princípio vai ser um choque, né? E eu mesmo, no começo, eu critiquei o Trump, porque eu falei, cara, como que você pode taxar os seus principais aliados? Mas principalmente, que na minha cabeça, os principais não foi nem em relação à União Europeia. O que eu fiquei perplexo em relação às tarifas foi com o Japão e a Coreia do Sul. Porque são países que praticamente estão isolados do Ocidente, cercados por China, Rússia e Coreia do Norte, e o Trump vai lá e taxa eles. Mas, claro, é aquela questão. É a tarifa recíproca, né, que o Trump está adotando, e que também, certamente, a curto prazo, que eles vão negociar um acordo de livre comércio, não tem por que não. E outro aliado também foi Israel, até Israel foi taxado. Mas que também o Netanyahu esteve ontem na Casa Branca, já voltou a estar negociando com o Trump, né, também um acordo de livre comércio. Entendi. E você que está lendo o livro do Trump, você acha que tem tudo a ver com a arte de negociação que ele ensina? Sim. Você acha que ele fez isso, tipo assim, dar aquela porrada para depois Sim. ele vir negociar bem? Sim, ele... Cara, tipo assim, eu vou escrever um substack sobre o livro dele, até vamos gravar um podcast também sobre o livro dele, mas só para dar um spoilerzinho pra galera, ele sempre aposta muito alto. Desde a construção da Trump Tower até a compra do Hotel Commodore, que é em Nova York, sabe? Tipo, no livro traz muitas histórias de que ele apostava muito alto, investindo em cassino em Atlantic City, que comprou inclusive um dos cassinos que ele comprou era da família Hilton, que é muito conhecida até hoje, né? Sim. Bilionária nos Estados Unidos. Então, ele sempre foi um empresário que apostava muito alto. Que ele pensava assim, apostando muito alto, o mínimo que eu vou ter é ganho. Agora, se eu apostar baixo, se eu não der certo, eu já tô ferrado. Agora, se eu apostar alto, não deu certo, eu vou conseguir pelo menos o meio termo. Entendeu? Ele sempre foi assim. E o que é engraçado é que os analistas, principalmente política internacional, a maioria, pelo menos, não entende a postura que ele está adotando. Porque nenhum político na história adotou as políticas que ele está fazendo. Sim. Os métodos dele. É um método único dele, entendeu? A história vai dizer pra gente se ele foi gênio ou se foi maluco. Sim. Vamos ver os resultados disso. E é que nem eu até conversei contigo em off ontem, em relação às tarifas. Cara, o que ele fez foi
Uma sacanagem. Porque assim, vamos lá, Coreia do Sul e Japão, e tá Israel. Ah, fomos tarifados em 10%. Cara, eles vão ser obrigados a negociar com o Trump. Sim. Porque eles não têm escolha, eles não podem simplesmente pedir socorro para quem? São altamente dependentes. Tipo, tem China, Rússia, no caso Israel tem 9 países árabes cercando o país. Então os Estados Unidos é o único aliado. Então eles são obrigados a assinar um acordo de livre comércio. Na sua visão, a estratégia dele não foi aumentar as taxas para os países, foi diminuir as taxas dele. Com esse intuito. Sim, com esse intuito. Com esse intuito. Essa foi a estratégia dele. Sim. Claro que, tirando a China, que daí o Trump falou, olha, a tarifa vai ser 34% e o país que retalhar, a gente vai dobrar. Uhum. A China falou, você vai taxar em 34%, então vou fazer o mesmo. Daí o Trump falou, olha, você tem até hoje no caso dia 8 de abril, para retirar essas taxas, senão a gente vai dobrar. E falando nisso, a partir de amanhã é 100% de taxa. Amanhã já vai chegar a 104% no acumulado, né? Sim. Mas vai ser mais 50%. Em relação ao Reagan, como eu estava falando antes, só para finalizar, fechar esse ponto, eu vi no Twitter, principalmente, muita gente compartilhando o vídeo do Reagan falando da questão das tarifas. E no filme dele, no livro dele, é muito tácito em relação ao explícito, né? Só que, como eu falei, o contexto era outro. O Reagan ele foi um político, um presidente, que reduziu os impostos para os americanos. E temos que lembrar que o Trump faz isso também. Reduziu os impostos. Todas as regulamentações, o Trump fez isso, como o Trump falou. A cada regulamentação nova que surgir, somos obrigados a retirar 2. Essa é a política dele. Já foi no primeiro mandato dele e agora também está sendo. Novamente, quer criar uma regulamentação? Então elimine 2. Daí sim. Só que na política externa tem essa diferença. Só que, além da questão como eu falei, do contexto histórico, temos que pegar também, como eu falei, da questão do acúmulo capital, aí como se fosse um marxista falando, né, da economia global. Então, eu vejo, por exemplo, Léo, como eu falei, que uma possível recessão global seria bom. Bom. Por quê? Como eu falei, bom para quem? Para poder fazer com que esse dinheiro circule na economia. Entendeu? Mas isso seria bom para os Estados Unidos, porque, pra gente. Olha só, a gente já conversou aqui em outros episódios, até a gente concordou em relação a esse ponto, né? É um tema meio polêmico, né? Parece que o Léo já tá aqui, puto, porque discorda de mim. Mas enfim, a gente falava aqui, qual o país que tá bombando hoje? Não tem. Não tem. Depois da pandemia, parece que um país crescendo 0,5% ao ano tá bom. É uma vitória. Mas é porque não tem circulação de dinheiro. Eu acho que está muito acumulado em coisas imateriais. E não digo só em relação ao Bitcoin. Bitcoin é uma reserva que a pessoa precisa mesmo. Assim como a gente já falou aqui, Bitcoin, imóveis, ouro, tranquilo. Só que eu vejo que não tem circulação, não tem o povo indo comprar no mercado para poder fazer com que o micro e pequeno empreendedor possa pagar os funcionários, entendeu? Então, não Você digo... acha que o dinheiro está muito acumulado na elite, a elite não está gastando com, vamos dizer, a indústria de base, está gastando mais com artigos de luxo, coisas do tipo, então está tudo acumulado lá na elite e não está circulando na economia real. Sim. E outro ponto... que vamos lá também. Cara, além disso tudo, vamos lá, que eu citei. Os tempos são outros em relação ao Trump com o Reagan. O segundo, o dinheiro está muito acumulado numa elite que não está transformando, redistribuindo esse dinheiro, que uma economia globalizada é isso, é redistribuir dinheiro. Não está sendo redistribuído. Você está virando comunista, cara. Não, está sendo acumulado. Está sendo acumulado. E terceiro, aí eu vou citar um tema que eu tô falando, não, o André virou esquerdista mesmo. A hiperglobalização. A hiperglobalização que estamos vivendo hoje não é um livre comércio como se pinta. A gente não vive um livre comércio. Livre comércio, como sei lá, Mises, Milton Friedman pinta, a gente não vive hoje. Tudo isso é irreal. Por que é irreal? Porque não existe livre comércio. Tá tudo muito regulamentado hoje em tudo dia, regulamentado. Sim. Eu senti isso na minha viagem pela América Latina. Todos os países estavam com preço muito parecido. Aí, ó. Tipo, tinha um ou outro que destoava, por exemplo, na época que eu tava na Argentina. A Argentina tava muito barata, mas depois que eu saí já encareceu, ficou a nível das outras. Sim. Bolívia era um pouquinho mais barato também, mas não sei como é que tá agora, talvez tenha encarecido. E Costa Rica era muito cara. E aí depois eu vi que foi, tipo, o resto dos países padrão, né? Bem equalizado, assim, os preços. Sim.
E, cara, apesar da economia hiperglobalizada, não é livre comércio, porque todo país tem uma tarifa sobre importação e exportação. O Brasil mesmo é um exemplo disso. O Brasil taxa pra caramba, em termos de importação e exportação. A China, por que a China está sendo taxada? Principalmente porque a China não pratica o livre comércio. Todo mundo fala, eu gosto muito porque na faculdade eu escutava muito professor meu falando que a China ela é capitalista porque ela adota o livre comércio na economia. Não. A China, ela interfere no câmbio dessa moeda porque ela tem que deixar o yuan desvalorizado para poder exportar. Certo? Só que isso é uma tática que, pela OMC, deveria ser proibido. Entendeu? Um país desse interferir. Só que a China, por ser uma ditadura, como que a OMC vai interferir? A China pratica isso. Os Estados Unidos vai lá e fala assim, olha, tá errado isso aí. No livre comércio eu te dou, você me dá. Isso é livre comércio. Sim. A China quer fazer o que? Ela só quer ser um país exportador. Mas, peraí, nas regras do livre comércio também tem que ser importador. Tem que importar alguma coisa. Não simplesmente você só... Vou deixar tudo baratinho, você só um país exportador e ficar aqui de boa com as pernas cruzadas. Por ser uma ditadura, a China pratica isso. E os Estados Unidos está taxando agora em 50% por conta disso. Certo? A China. E isso... Não sei se eu abro esse parênteses agora, mas foi uma teoria que eu te mandei no WhatsApp. Sim. Não sei se você concorda. Que o governo Trump está tentando fazer a mesma coisa com os Estados Unidos. Não a nível de ditadura, mas ele está tentando desvalorizar o dólar. Que eu coloquei aqui, ó, mandei para você que eu vi no Twitter. Ó. A curto prazo, os Estados Unidos está desvalorizando o dólar para tornar os produtos dos Estados Unidos mais competitivos. A médio prazo, reindustrializando os Estados Unidos para tornar a economia dos Estados Unidos uma economia real e não só baseada no poder militar no dólar. E a longo prazo, cercar a China. Mas aí ela cai por terra por uma matéria que tu mesmo mandou. Por quê? As taxas, com as tarifas que o Trump implementou, o dólar caiu. O dólar subiu, tá Não, 6. o dólar deu uma subida agora, mas porque essa é a matéria que o Trump poderia negociar a queda da redução das tarifas. Tipo, a retirada das tarifas, porque vai estar negociando acordo bilateral com os países. Só que quando ele anunciou as tarifas, principalmente no dia, pode pesquisar ali, no dia que ele anunciou as tarifas sobre vários países, o dólar caiu muito. A Bolsa Americana teve uma perda extraordinária, enfim. Sim. Só que com a notícia dizendo que o Trump, temos mais de 50 países que já estamos negociando. Aí deu aquele respiro. Exatamente. Inclusive, o que aconteceu? Eu te mandei ali que o Trump poderia sair uma notícia fake, que inclusive várias emissoras americanas tradicionais, acho que se não me engano a CBS compartilhou, de um perfil fake no Twitter falando que o Trump iria retirar as tarifas. Só que é fake, porque não retirou, ele está negociando ainda. Uhum. Mas essa imprensa compartilhou essa notícia. Cara, a Bolsa Americana subiu. Subiu porque, o Trump vai negociar e retirar as tarifas. Então, ele negociando os acordos bilaterais de livre comércio, a moeda americana vai continuar forte. O que ele quer fazer? Criar uma guerra comercial com a China, que a longo prazo é melhor para os Estados Unidos. Por quê? Mas a China tem um comércio com o mundo todo tal, não sei o quê. Enfim, um país autoritário ele é mais suscetível a uma crise internacional do que os Estados Unidos. Por que o país autoritário? Porque ele regula sua moeda, ele não é transparente nos dados, tem fuga de capital intelectual, porque ninguém quer ficar numa ditadura. Os chineses estão estudando na Universidade Americana. Além do que? Setores produtivos. Qual que é a produtividade que um país autoritário vai ter? É aquela questão, vou trabalhar aqui e tal, mas eu vou receber meu salário. Empresas estatais. Agora pega uma empresa, uma Apple, enfim, os americanos vão querer trabalhar mais para poder, vamos crescer. Então, países autoritários são mais suscetíveis a crises econômicas internacionais. Só que, no meu ponto de vista, daí é que eu concordo contigo numa situação. As tarifas, elas são artificiais para você ter o resultado que os Estados Unidos querem em relação à China. De que, não, vamos impedir o crescimento chinês, vamos tarifar eles. Uma guerra comercial. Digamos lá, vamos retirar todos os outros países da simulação aqui. Estados Unidos e China. Os Estados Unidos negociam acordo de livre comércio com outros países.
Show de bola, fechou. Só que com a China, você não consegue impedir o crescimento chinês com tarifas comerciais. Por quê? O mandato dele é 4 anos. A China vai ficar 20, 30 anos na mesma política econômica. Uhum. Os Estados Unidos vai mudar o governo. Mas Então, você acha que um próximo governo, vamos dizer, chega um democrata, ele vai remover essas taxas, essas tarifas? vai porque com o Biden não tinha, né? O Trump tinha aplicado... Não tinha porque ele não queria ser impopular igual o Donald Trump de colocar. Você também. acha que ele não manteria? Fala, tá aí, vamos deixar. Mas é porque para os Estados Unidos é uma questão que está sendo que é bem divisivo, assim, entre os americanos, meio a meio, eu digo. Porque, por exemplo, vamos lá, aplicando as tarifas protecionistas, que está sendo agora, certo? Tem um setor que vai se beneficiar e tem outro setor que não. Sim. O setor que vai se beneficiar, porque o dólar mais baixo, para o trabalhador americano é melhor. Só que para o setor de... Qual que foi o setor que eu tinha visto que seria ruim? Para, por exemplo, Para a Apple, eles estão falando que vai ser muito ruim, que tipo, essas tarifas vão deixar um iPhone mais caro. Sim. A moeda americana vai cair, só que, tipo, para eles... Porque eles têm muito mão de obra fora, Sim. e aí com o dólar mais valorizado eles vão ter que pagar mais. Sim. Aí que tá. Por isso que eu digo, para o trabalhador americano também. Só que por quê? Você vai importar coisas mais caro. Uhum. Então, os produtos que você vai importar, que serão vendidos para o trabalhador americano, para o povo americano, vai ser mais caro. Agora, para um setor... Mas, teoricamente, isso é para desenvolver a indústria nacional. Sim, teoricamente. Teoricamente. Mas é aquilo que eu falo, para mim não está sendo essa tática. Como Sim. eu falei, para mim a tática do Trump é fazer um acordo de livre comércio, o dólar vai subir. Uhum. Vamos lá, daí tem dois setores que são divisivos, porque aplicando as tarifas o dólar está caindo. Agora subiu porque surgiu essa matéria que o Trump vai negociar acordo bilateral de livre comércio com os outros países. Então subiu, mas beleza, vamos lá. O Trump aplicou a tarifa. O dólar caiu. É bom para um setor, só que muito ruim para outro. Qual que é? O setor de defesa. Por que o setor de defesa? Pentágono, militar. Porque o dólar alto, para eles enxergam como uma arma na mão para aplicar sanções. Uhum. Então, por exemplo, foi o que aconteceu na Ucrânia. Um dólar alto, o que os Estados Unidos fez na época do governo Biden? Vamos sancionar a Rússia. Tirar ela do sistema SWIFT e o caramba, entendeu? Sim. Então, para o setor de defesa, o dólar alto é muito bom porque é uma arma. É o dinheiro do mundo, então E as pessoas tem outro são porém dependentes também. disso. Vamos sancionar. Sancionando, não precisamos mandar tropas para lutar. Entendeu? Então, com o dólar alto, o que eu vou fazer? Eu vou financiar a Ucrânia. Ele não precisa de combate de fato, ele só... Isso. Combate através de sanções. Uhum. É uma arma na política externa. Então, tipo, é muito... Cara, eu fico imaginando, se nós estamos debatendo aqui, imagina o pessoal lá nos Estados Unidos, né? Porque é muito divisivo Sim. isso aqui. Tem o prós e o contras, né? É muito complexo. Mas se der errado, os Estados Unidos está muito ferrado. Sim. Se der boa, aí realmente vai ser tipo um up muito grande na economia americana. O desenrolar vai ser, como eu falei, o Trump conseguir negociar esses acordos com mais de 50 países que já contataram a Casa Branca querendo negociar um acordo de livre comércio para se retirar dessas tarifas, certo? Aí é que tá. Mas, é como tu disse, se não der certo, daí já vai complicar. Sim, vai sair pela culatra e ou eles vão ter que voltar atrás ou vão ter que engolir a seco as Sim. tarifas recíprocas. Que assim, é uma política muito arriscada que, como eu falei, não se viu em lugar nenhum, certo? Política externa que o Trump adota. Não tem nenhuma teoria nas RI, por exemplo, nas relações internacionais, que explica a postura. Porque nunca aconteceu, Porque novo. nunca aconteceu. E eu que estou lendo o livro, além da questão da aposta alta do Trump, ele fala assim, logo se não me engano, no segundo capítulo, eu gosto de negociar. Para mim, negociar não é em relação ao dinheiro. Não é em relação ao dinheiro, não me importo com o dinheiro.
O que eu gosto é de fechar grandes negócios. É adrenalina. Digamos que a tara dele é isso. Uhum. Então, cara, ele apostando alto desse jeito. Porque assim, ele tá solto, cara. Tem o Congresso do seu lado, ganhou em todos os colégios eleitorais, teve tem uma maioria isso do voto também, popular, né? Daqui entendeu? 2026 2026. vai ter votações, né? E será que ele não vai perder esse congresso ao lado dele? ano que vem. Ano que vem. Ano que vem vai ter. As pesquisas indicam que não. Porque os democratas não têm uma liderança ainda. Entendi. Entendeu? É aí que tá. Aí que pesa. Uhum. Mas, até lá pode ser que surja, né? Mas, por enquanto, as pesquisas estão dando uma vitória cachapante dos republicanos ainda. Entendi. Então ele tá tranquilo a questão Tá disso. tranquilo. Por isso que ele tá fazendo. E aquela coisa, né? Independente do país, até no Brasil a gente vê isso. Se um presidente quiser fazer alguma coisa, tem que ser nos 2 primeiros anos de mandato, que é o que tem apoio popular ainda, que depois vai desgastando, né? Tá, então, cenário curto prazo, o que a gente pode esperar para essas políticas? A China não vai recuar. A China, inclusive, foi o único país que disse para os Estados Unidos de que vamos até o final em relação à retaliação das tarifas. Eles até fizeram um sistema SWIFT deles, né? Aham. Mas assim, eu vejo, como eu falei, a longo prazo, a China vai sentir mais as tarifas do que os Estados Unidos. Uhum. Porém, os Estados Unidos também não podem se iludir de que as tarifas vão ajudar a combater o crescimento chinês. Como eu falei, para mim as tarifas são artificiais, aí eu concordo contigo. Porque é artificial, sim, por um período ali, mas não vai ser para sempre. Uhum. Não vai fazer da China uma nova Cuba. Tu não consegue mais, talvez antes. Sim. Mas agora não, a China tá em vários lugares do mundo já. O Brasil tá com os BRICS, tá na África muito presente, então a China tem seu comércio. Tem a Rota da Seda, com a o que Europa. você trouxe da outra globalização. Tem a Rota da Seda. Não tem mais como ilhar um país igual aconteceu com Cuba, Sim. tipo, deixar ele independente dos outros países. Sim. Não tem mais como cortar agora. E a curto prazo vai ser isso. E também, nesse meio tempo, os Estados Unidos negociando acordos de livre comércio com os outros 50 países que já contrataram eles, né? Para poder fechar esse acordo em paralelo. Entendi. Então, a curto prazo será isso. Não vamos ter uma retirada de tarifas, principalmente em relação à China. O ponto delicado que eu vejo é em relação à União Europeia. Como é que a União Europeia vai reagir? Vai taxar reciprocamente os Estados Unidos? Os Estados Unidos falou, país que taxar nós reciprocamente, vamos aumentar em 50% as tarifas. A União Europeia até agora não se manifestou, só criticou, né? Soltou aquela notinha padrão, formal. Não, aqui a gente não concorda. Tal, foram quantos países taxados? Cara, foram mais de 60. Mais de 60. Mais de 60. Tá ok, porque eu ficava imaginando, no mundo tem uns 193 países, 96, depende do país que você mora, que considera um país ou não. Mas então tem uns 190 e poucos, 200 países. Eu ficava imaginando, só 50 falaram com eles sobre as tarifas, mas eles taxaram 60 só, não foram todos do mundo. Foram mais de 60, não sei em número exato quantos tipo que foram. Assim, vamos dizer que dos que eles taxaram, 70, 80% já está em negociação. Sim. Então tá promissor. Que na verdade, vamos lá, a mira dos Estados Unidos é na China. Sim. É isso. Mas também conseguir aqueles acordos bilaterais para eles pagarem menos tarifas. Né? Sim. E aquela coisa, por mais que os outros países vão lá e negociem, digamos que os Estados Unidos vai negociar com todos os países. Não, fechou. Menos a China. A China eles vão manter. Entendi. Tá. E em questão de Brasil, o que a gente pode esperar? Vamos dizer assim, a gente recebeu 10%, estamos tranquilo, mas aí a China lançou o sistema SWIFT delas, a gente entra, começa a usar. A gente não vai sentar na graxa com essa? Aí que é aquilo que a gente já conversou várias vezes aqui no podcast, que é a questão delicada que o Lula vai ter que fazer. Pensar com o seu governo, como é que vamos agir? Vamos pro lado chinês, aprofundar essa relação dos BRICS? Ou vamos ficar meio... E o cerco tá fechando. E o cerco tá fechando. Porque agora quem tomar um lado da China vai tomar tarifa igual. E também tem outra questão. Talvez os Estados Unidos agora não olhem com o Brasil... Lembra que a gente falou? Tomara que o Trump não olhe para o Brasil, esqueça o Brasil. Sim. É bom o Brasil não ficar na mira dos Estados Unidos, do Trump, porque se o Trump olhar para cá... Porque ele já olha a gente como inimigo. Lá para eles, independente se é republicano ou democrata, o Brasil já é na linha vermelha. Sim. Esquece, é outro lado. Uhum. Só que
Por outro lado, essas tarifas de 10% também mostrou o seguinte: olha, os Estados Unidos dependem um pouco da gente, sim. Senão poderiam ter aplicado uma tarifinha maior. Principalmente porque o Trump até agora não falou com o Lula, não estão se dando, né? Alguma dependência eles têm da gente. Alguma dependência eles têm da gente. E também, tipo, por outro lado, também pode ser que para nós é irrelevante. Nós somos irrelevantes, quer dizer. Sim, entendi. Os Estados Unidos falam, não, a gente depende deles e tal, mas dá 10%. Bota qualquer coisa aí só para dizer que a gente botou. Mais ou menos isso. O governo brasileiro ficou feliz, então é isso aí. Sim. Mas e aí, de posicionamento nosso, o que você espera? Até agora não saiu nada. O que aconteceu foi que o governo ficou feliz, né? Uhum. Mas o principal receio antes das tarifas era em relação ao agro. Como eu falei, até tinha uma medida aprovada no Congresso de reciprocidade. Foi aprovado por deputados e senadores. Sim. Aprovou uma taxa muito alta, a gente vai aplicar reciprocamente. Mas, como foi só 10%, o governo falou, não, tá bom, estamos satisfeitos. Melhor do que os outros países. Inclusive, eu vi notícias de que o governo brasileiro comemorou a taxa de 10%, porque achavam que ia ser muito pior. Pra você ver também como a estratégia dele deu certo. Porque se ele taxasse todo mundo pequenininho, todo mundo ia reclamar. Porque tá sendo taxado. Agora, como a gente viu, não, teve um ali que recebeu 97% de taxa, outro 35%, 10% tá bom, vão pagar e não vão reclamar. Então, até nisso a estratégia funcionou. Reino Unido, por exemplo, foi 10% também, Austrália, se eu não me engano. Uhum. Porque quem recebeu 2% vai pagar e não vai falar nada. Agora, os outros que estão se ferraram, eles vão negociar. As maiores tarifas foi sobre a China e a União Europeia, né? Sim. A China meio que já era esperada, agora a União Europeia é aquela questão, é um aliado, vai ter que negociar. As relações já não estão boas entre os Estados Unidos e a União Europeia, né? Então, mas eu creio que a União Europeia vai acabar negociando com os Estados Unidos, como eu falei, são aliados históricos, tem a OTAN, tem outros organismos internacionais envolvidos entre os Estados Unidos e a União Europeia, né? Sim. Então vão acabar fazendo um acordo de livre comércio logo. Perfeito, Andrezito. Então, galera, era isso que a gente queria trazer para vocês hoje, falar um pouquinho sobre esse tarifaço, ver o que está acontecendo no mundo e como é que vai refletir para a gente. E acredito que a gente trouxe um conteúdo legal para a galera hoje. É isso aí. Então é isso, galera. Cara, se inscreve no canal, você que está assistindo pelo YouTube. Lembre de se inscrever no canal e dar essa força pra gente. E você que está assistindo, escutando, na verdade, pelo Spotify, deixa 5 estrelas aí para fortalecer o nosso canal, né? Lembrei de Spotify agora. Spotify, isso aí, cara. Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo episódio. Abraço. Se você curtiu esse episódio do Outcast, não se esqueça de se inscrever aqui no canal da OutSystem. E também deixe aí nos comentários algo relevante sobre o assunto de hoje. E se você estiver assistindo pelo YouTube, terão mais 2 episódios aqui na tela para você continuar acompanhando esse conteúdo maravilhoso. Então abraços e nos vemos no próximo episódio.